Sou carente, sou dependente de Ti, Senhor. Quem é dependente do Senhor nesta noite? Ele está neste lugar, Ele está neste recinto. Sinta a presença dEle aqui, aonde você está. Nessa noite, a palavra que foi nos dada, lá em Tiago capítulo 1, versículo 12, que diz, a minha Bíblia na versão nova, diz assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Oh glória, aleluia. Santo Deus e eterno Pai, justo, tremendo e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, ó Deus, que assim Tu nos concedesse nesta noite. Nos usa pela Tua imensa misericórdia, Senhor, e que a palavra seja tocada aos corações nesta noite. É assim que nós Te oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Tema muito bom que os irmãos escolheram, porque nos últimos dias as igrejas, muitas delas, não focam nessas situações, não falam da vinda de Jesus, não falam da ressurreição, é focada única e exclusivamente em bênçãos, em promessas, em muitas profecias que muitas vezes não vêm de Deus. Mas o tema foi lindo, foi maravilhoso. Quero agradecer a união masculina, essa união a qual eu passei um bom tempo com o pastor Silvio, né? Foi daí que a gente foi escolhido para dirigir o trabalho desta união. E daí, através do nosso pastor Alberto, que colocou a confiança, não é? E o nosso pastor, hoje é pastor Silvio, né, irmãos? Para a honra e glória de Jesus, conseguiu aquilo que Deus sempre prometeu a ele, não é? Também eu estou no mesmo caminho, creio que para o ano a gente faz esse exame em nome de Jesus, porque foi promessa de Deus e é prego batido e ponta virada. Amém, igreja? Irmãos, nós vamos focar nessa palavra, na recompensa, irmãos, da perseverança em meio às provações. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, como diz Paulo ao jovem pastor Timóteo: Timóteo, nesses últimos dias haverá tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos. Mas Timóteo, continua fazendo a tua obra. Timóteo, continua fazendo aquilo que apraz a Deus, que agrada a Deus. Ele estava dando recado a Timóteo, ele estava chamando Timóteo como um jovem pastor. Assim como nosso pastor também nos chama e diz, a obra tem que ser desta maneira, não pode ser da maneira que você acha que é. Muitas vezes um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem uma certa experiência, ele nos leva, irmãos, a observar aquele trabalho, e no período da nossa vida, no período onde a gente está ali de frente de um trabalho, a gente vai amadurecendo e vai começando a ver a maneira daquela pessoa que nos indicou, né, o pastor da igreja, a maneira de agir, a maneira de falar, a maneira de destrinçar situações que muitas vezes são difíceis. Aí, quando a gente assume o ministério, a partir desse momento a gente já começa a entrar na forja. A gente já começa a entrar numa situação, irmãos, que muitos não entendem. Mas o Senhor, Ele tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Aqui, irmãos, primeiro ponto principal: suportar provações e tentações. Abra sua Bíblia aí em Romanos. Romanos capítulo 5, versículo do 1 ao 5, diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu por meio da nossa fé
esta vida na graça de Deus, e agora continuamos firmes nesta graça, nós alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Justificado geme, justificado chora, mas justificado tem vitória. Muitas vezes passamos por situações que nós não queremos passar, muitas vezes choramos e dizemos a Deus: Senhor, até quando vai parar esta prova? Senhor, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, e eu não vejo resultado. É mentira de Satanás, porque Deus está provando lá na frente, porque Ele quer refinar, Ele quer deixar uma vitória clara, uma vitória linda, uma vitória a qual você não está entendendo. É por isso que você está passando pela prova, sendo forjado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas é difícil. Muitas vezes você vê o pastor da igreja aqui, né? E você olha e diz: meu Deus, eu queria ter a vida que o pastor tem. Eu queria ter a vida que a irmã Vera tem. Meu irmão, o fardo é muito pesado. Para chegar onde chegou, ele também passou por muitas forjas, irmãos. Não é fácil. As provas vêm de uma maneira que, se a gente não estiver na condição de um obreiro fiel para com Deus, orando, jejuando, buscando, tendo firmeza daquela chamada a qual Deus nos escolheu, e não ser covarde, irmãos, no momento em que o Senhor nos chamou. Deus não tem negócio com obreiro covarde. Deus só tem negócio com o homem de Deus. Homem de Deus, irmãos, e mulher de Deus é em oração. Eu me lembro, irmãos, que a gente foi, eu estava lembrando agora que eu disse: pastor, vai ser aberto um ponto de pregação lá numa comunidade, lá dentro de Campo Grande, no Arruda. Eu disse: dá para o senhor esse dado, monte? Eu vou, amém. Quando a gente ia chegando, irmãos, lá dentro da comunidade, né, para a gente não estar falando favela, aí entrou. E o pastor chegou e uma senhora chegou perto dele: o senhor veio aqui fazer o quê, pastor? Ele disse: não, eu vim, a gente vai deixar uma palavra. Ele disse: olha, mas eu quero lhe dar um recado. Ó, Satanás não brinca não. Aí disse assim: olha, aqui mata um, já guarda o outro para o outro dia. Aí o pastor olhou assim: disse: irmão, mas quando Jesus chega a história muda. E lá, irmão, começou o culto. Estava lá todos presentes, né, aqueles que comandava lá a situação do tráfico e tudo mais. E, irmãos, Deus fez um mover lindo. E naquele mesmo dia, irmãos, foram 5 crianças, filho de cada um deles que estava lá. Tinha uns que estavam presos, tinha uns que estavam lá, mas disseram: não, mas eu quero consagrar as minhas crianças ao Senhor. Está vendo, irmãos? Aí ali o pastor fez, a gente encerrou. E eu quero dizer ao pastor que daquele dia para cá, pastor, quase 80% foi totalmente livre do domínio que existia ali dentro. Porque quando Jesus chega, a história muda. Muitas vezes, antes da peleja a qual você está a travar, antes que você chegue naquele lugar, alguém já está dizendo a você: não vai dar certo. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: eu estou lhe forjando, eu estou colocando dentro da fornalha, para você saber que quem manda sou eu, e que a última palavra proferida será minha. Por isso não temas, porque eu, o Senhor, entrarei com a providência dentro de providência, para você saber que o Senhor te trouxe nesta noite, e que aquilo que você está direcionando a Deus, Deus nesta noite manda te dizer: eu estou no negócio. As coisas de Deus ninguém brinca não, amém, igreja? A condição para a bênção, irmãos, é a perseverança. Muitas vezes a gente não quer perseverar, a gente quer receber a bênção de todo jeito.
Você já pensou o camarada pedindo para ter um carro, ele não tem nem garagem, nem sabe dirigir. Muitas vezes Deus prepara situações para quando você receber a bênção, você tenha condições de usufruir da bênção. E a bênção, irmãos, é um tempo determinado, não é da maneira que eu quero, nem da maneira que você quer. Quando Jessé foi à casa, quando Samuel foi à casa de Jessé, escolher o sucessor de Saul. Davi foi escolhido, mas Davi recebeu logo a coroa. Davi foi forjado, irmãos. Davi passou por provas que ninguém queria passar, mas ele sabia a quem ele tem crido, amém, igreja? E ali, estava ali, veja a situação de Davi, irmão. Estava atrás de Davi o exército de Israel. Na frente estavam os filisteus e Golias. A situação de Davi era uma situação tão difícil, que até os que estavam atrás não estavam confiando que Davi seria vitorioso. Muitas vezes a gente está dentro da casa do Senhor, irmãos, e tem grupos que estão conosco ali, mas está temendo do que vai acontecer, porque não tem a fé alicerçada na rocha. E quando Davi teve a autoridade, disse: ele vem, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Porque quem estava lá atrás, irmãos, nenhum deles acreditava que Davi seria vitorioso. Estavam ali, irmãos, dizendo: olha, ele vai perder, vai ser uma vergonha o que vai acontecer, Israel vai ser envergonhado. Porém Davi, irmãos, ele já tinha certeza que estava sendo forjado para uma boa obra. Quando você estiver passando por um vale e você olhe para os quatro cantos e diga: até quando? É porque o Senhor está preparando um algo para te provar e aprovar. Talvez você nessa noite tenha vindo neste lugar e diga: eu quero escutar uma palavra da parte de Deus, uma palavra que me dê alegria, uma palavra de vitória. O Senhor nessa noite diz: eu ainda vou te provar mais ainda, porque ainda tem muita coisa que precisa ser tirado. Você já viu a máquina de caldo de cana como é, irmãos? Ela passa uma vez, passa duas vezes, aí tem uns que bota lá o bagaço, vai, mexe, volta de novo, até chegar no ponto. A mesma coisa é conosco. Quando ele tem, irmãos, algo conosco, quando ele tem, irmãos, uma chamada espiritual, irmãos, não é de qualquer jeito: eu não quero mais, não dá para mim, não. A chamada não é de homem, a chamada é de Deus. E quando a chamada é de Deus, você geme, você chora, mas lá na frente você vai ter vitória, igreja. Quando o Senhor chamou Ezequiel, disse: Ezequiel, vai lá em Israel e vai lá profetizar para a casa rebelde. Olha, Ezequiel, a casa é rebelde, ainda que haja, Ezequiel, sarças, espinhos e escorpiões, Ezequiel, mas você pregue para a casa rebelde, Ezequiel. Irmão, era um desafio muito grande. E Ezequiel disse: Senhor, e agora? E o Senhor ainda coxou, mas Ezequiel come o rolo todo, Ezequiel. Ezequiel começa a mastigar, Ezequiel, porque eu estou contigo nesta guerra, Ezequiel. É eu que vou falar por você, Ezequiel, porque é casa rebelde. E Ezequiel obedeceu. E lá na frente Ezequiel observou e disse: logo no começo era um sabor amargo, mas depois eu entendi, e a palavra agora sobre mim está como sabor de mel. As águas de Mara, aleluia, se transformará em água doce diante deste problema a qual você está vivenciando. Nós queremos muito de Deus, nós queremos, irmãos, mais a bênção do que o abençoador.
Nós não pregamos, muitas vezes não se prega mais na vinda do Senhor, não se prega mais em provações. Aí você fica um crente, irmãos, sem nenhum vínculo com o Senhor, sem experiência com o Senhor, porque o teu lado espiritual está morto. Você pode ter 20 anos, 30 anos de igreja, irmãos, mas eu quero te dizer que muitas vezes você está contando o tempo na igreja, porque você não tem intimidade com Deus. Você já deixou há muito tempo de ter intimidade com Deus. Você está em cima do muro, precisa descer com muita pressa. Muitas vezes não ora mais, não jejua mais, não tem propósito. A sua vida se direcionou única e exclusivamente ao materialismo. Está chegando o final do ano, eu não troquei meu carro, isso me acaba. Está chegando o final do ano, a roupa que eu queria comprar, eu não estou comprando, vai ser forjado. Vai ser provado. E se brincar, Deus tira até o carro. Se brincar, Deus manda pegar até cesta básica na igreja. Xarabacana maia supre. Porque o seu eu, o seu ego, está te transformando num crente frio. Um crente que não tem mais intimidade com Deus. Um crente que não obedece às leis de Deus. E Deus não tem negócio. As igrejas, irmãos, está impregnada, muitas delas, glória a Deus, que aqui se prega uma palavra verdadeira, mas o espírito de Jezabel, irmãos, está entrando nas igrejas, pastor, de uma maneira muito sutil, e tem destruído muitos casamentos, tem acabado com muitas famílias, porque a sensualidade, irmãos, é uma prova e uma tentação, principalmente para a gente que somos homens, irmãos. Cuidado com quem você está, com quem você anda. Quando a gente, certa vez eu fui, um pessoal lá para a cidade, e a gente fazia obra lá na rua, e tinha uma senhora, e tinha a filha dela, e a gente começou ali a deixar uma palavra, e o Senhor falava comigo para mandar perguntar a ela: você tem saudade quando você cantava no coral da igreja? Ela disse: como? Como é que o Senhor sabe disso? Da mesma maneira que você sabe, porque você era serva, Deus te usava, Deus te fazia um vaso de honra. E ela começou a chorar, e ela contou uma história: eu vivia lá, eu era alegre, eu era uma pessoa que fazia obra com amor, era uma pessoa que era dedicada à obra, estava no coral, ensaiando, sempre fazia o melhor para Jesus. Mas certo dia conheci um diácono na igreja, e o diácono começou a me persuadir, e eu comecei a me envolver com ele, e na realidade era um satanista que estava na igreja disfarçado de crente, e ali ele me levou, e eu estou aqui aonde eu estou, vivendo na rua, vivendo nas drogas, com vergonha da minha família, porque eu não vigiei. Comece a vigiar nos relacionamentos, naquilo que você está dentro do teu lar assistindo. Às vezes Deus quer forjar o meu caráter e o teu caráter dentro do nosso lar, até quando a gente liga a televisão, até quando a gente está naquele momento que a gente está só, mas Deus está ali, igreja. E Ele quer, irmãos, colocar uma igreja sadia, porque naquele dia da chamada, eu quero entrar pelas portas, e ele diz: recebe a chave da tua casa, entra pelas moradas celestiais, porque tu fizeste aquilo que me apraz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tenha certeza de uma coisa: esta luta vai passar, a prova está sendo grande, mas maior é o Deus da prova. Deus não tenta ninguém. Nós que somos muitas vezes pecadores e não resistimos o que Deus quer, Deus não tenta, Deus nos bota na prova porque Ele ama. Ele quer botar na prova, mas Ele quer nos aprovar. Igreja que não tem testemunho
É uma igreja, irmãos, muito fria. É uma igreja que não tem vida. Muitas vezes um pastor que está diante de uma igreja que o Senhor colocou, se ele não tiver testemunho, a igreja está morta. Divórcio, irmãos, traição. Aí você vai para uma igreja que quem está de frente já se casou 2 vezes, 3 vezes. Não é assim, pastor? Aí vai para o gabinete. Meu Deus do céu, você está vendo? Muitos que estão aí. Eu digo, meu Deus, que é isso? Qual um conselho que uma pessoa dessa tem para dar, irmãos? Para mim e para você? Nenhum. Toda vez que eu prego, eu costumo dizer que sou feliz aqui. Por quê, irmãos? O primeiro passo de uma igreja é quando a gente vê uma família unida, quando vê um casamento sólido. E o pastor, ele tem um casamento sólido, seus filhos também. Amém, igreja? É a primeira, irmão, a primeira coisa que você deve analisar. Por quê? Porque família é o alvo que Satanás mais quer para destruir. E você pensa que ele não é forjado não, irmãos? As afrontas vêm. Satanás muitas vezes perturba a gente de uma maneira que a gente não entende. Veio aqui agora a memória, eu me lembro, lá em Campo Grande, estava uma festa lá no mês de agosto. Foi bom que o meu evangelista que ficava conosco ali, e ali, irmãos, após terminar a festa, a minha filha mais nova, foi para o carro, e a gente ficou lá conversando, terminando lá as coisas para poder fechar a igreja. E ali eu disse, oxe, cadê a Aninha? Aí a gente foi, irmã Marisa nesse dia parece que estava lá também, louvou lá. E, irmãos, quando a gente foi no carro, estava a Aninha desmaiada, fazia o quê? Uns 10 minutos. Aí a irmã lá, que é enfermeira, chegou lá e disse, ó irmã, socorra ela porque ela está praticamente sem pulsação. Irmão, naquele dia eu disse, Deus, o que é isso? E minha esposa no carro, e eu dirigindo, e esse varão aí com a moto, irmão, abrindo. E ela dizendo, Senhor, não leve minha filha, Senhor, não leve minha filha. E eu lá dirigindo, Senhor, que prova tremenda. E ali a gente correndo, irmãos, ali, e era sinal vermelho, e ele pedindo, a gente passando. E quando a gente chegou lá na emergência, ali no Vasco Luceno, eu ainda me lembro. Aí desceu a médica, desceu, ele colocou ela lá. Aí a gente entrou lá, irmãos, lá na sala lá, e a médica começou ali a olhar, a examinar, e ela foi tornando aos poucos, está lembrado, Ivan? Ela foi tornando aos poucos, irmãos, e quando ela foi tornando, a médica não estava entendendo, pensando que ela estava com a minha Mônica também, pensando, meu Deus, será que a Aninha perdeu a memória? Mas ela olhou assim e disse, mesmo assim, irmãos, que tinha uma parede lá, ela disse, eu estou vendo um homem de branco passeando aqui. Eu disse, Deus, que negócio é esse, Deus? Era a forja que Ele estava me colocando, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e operando eu, quem impedirá? Eu quero é a presença que me fortalece, é a presença que me dá direção, é a presença que eu tenho a certeza da minha vitória, irmãos. Nós temos que ser provado e forjado no fogo, para que o inimigo saiba que tem um Deus que é guerreiro e luta por aqueles que nele crê. Quem tem certeza disso, dá um brado de glória para Jesus nessa noite. Xarabacana, maia supre, aleluia. O Senhor está passeando nessa noite. Ele está dando um abraço em alguém aqui, dizendo, eu estou vendo o teu choro, eu estou vendo a tua humilhação, mas eu vou provar, e tu vais saber que nessa noite eu vou te provar, e alguém não vai entender, mas no meio de tudo isso, eu vou te honrar. Eu vou mostrar que ainda eu sou o mesmo, e não mudei. Aleluia. Deus está mandando um recado nessa noite, irmãos. O diabo, irmãos, está te cauterizando à base de calmante.
Tem pessoas que entrou nesta noite que está sendo dependente de remédio para dormir. Mas você entrou nesta noite e o Senhor está dizendo: quer me provar? Comece a depender de mim, porque a dependência que você está não vem de mim, mas eu nesta noite, como médico dos médicos e médico por excelência, eu quero fazer nesta noite algo novo na tua vida. Você vai começar a mudar esta dependência que está em você, e você agora vai entender porque você entrou por essas portas nesta noite, porque Ele quer dizer a mim e você: você vai passar a depender de mim. A depressão está me acabando, a angústia está me matando, o medo não está deixando eu viver. Repreende isso. Isso não vem de Deus, é de Satanás. Renova as tuas forças, começa a mostrar que o Deus de Israel é contigo. Você tem clamado, você tem pedido, Ele tem escutado, e Ele vai responder. Ele vai entrar numa situação para te provar que Ele é Deus. E por que estás abatida? Clamas a mim e responder-te-ei. Diga para teu irmão que está do teu lado: eu quero a presença. A prova está grande, eu quero a presença. A luta está grande, eu quero a presença. Aleluia. Os armários não estão como eu quero, mas eu quero a presença. A porta que abriu não está como eu quero, mas eu quero a presença. É a presença, é a presença, é a presença, é a presença, é a presença. A presença dEle muda a história. Ei, líder, você que está aqui, os líderes que estão aqui, não sei, mas teve alguns que disseram: eu não quero mais, eu vou ficar até agora e não mais adiante. Cuidado, porque você não se manda, quem manda em você é Jesus. Vai que esse negócio eu não quero mais, não dá mais para mim. Tu fizesse negócio com quem? Não foi com o pastor não, tu fizesse negócio com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Pensa que é assim, irmãos? Do jeito que você acha que deve ser? Não, irmãos, é como Ele quer. E para encerrar nessa noite, eu quero deixar lá em Daniel, capítulo 12, versículo 13. Diz para teu irmão: tu porém, diga a ele, vai até o fim, e descansará no fim dos teus dias. Vai haver descanso, vai haver renovo, vai haver refrigério. Vai haver refrigério, igreja, porque você não está vendo o vento nem chuva, porém este vale se encherá de tanta água que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Aleluia. O vale se encherá, o vale se encherá, a sequidão vai passar e o nome do Senhor será glorificado através da minha e da tua fé. Haverá milagre, haverá renovo, haverá abraço, haverá salvação. Você crê nisso? Quem crê que haverá salvação no meio desse vale, o maior presente que você está pedindo ao Senhor, Ele está mandando o recado da parte dEle: haverá o melhor presente, vai ter salvação. Deus vai armar uma situação dentro do lar, vai haver uma reunião. Nessa reunião não vai precisar nem entrar por essas portas, porque lá mesmo você vai ter autoridade, será usada por Deus e a salvação vai vir, e grande alegria terá naquele lugar. Aleluia. Para encerrar, eu queria chamar a irmã Lídia. Ela vai cantar um louvor. Queria que a igreja se colocasse de pé. Depois eu passo a palavra para o pastor, e você ficasse ao lado da sua família. Profetize para a sua família, porque as promessas vão ser cumpridas.
Porque quem é o dono da promessa, ele é fiel para cumprir. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Som. Aleluia. Som. Glória a Deus. Som. Pra cá. Som. Tudo bem? Me botaram ali no estúdio. Esse negócio de palavra. Glória a Deus. Olha. Olha isso. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminará. Não vivo o que vejo, mas vivo Do que creio, sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei. Todo o bem do Senhor aqui na terra e nos céus. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel. Não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus.